Um dia, as pessoas que nós amamos seguirão seus próprios caminhos. Esse é o subtítulo da história que eu vou comentar hoje com vocês. Então, pega a cadeira, senta, que nós vamos bater um papo literário. Afinal de contas, hoje é dia de literatura. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Ar, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E um vídeo para falar de literatura, um vídeo resenha. Vamos comentar esse livro bonitinho. Adivinha quem não voltou para casa, desse menino chamado Pedro Poeira. Essa história, gente, é o que eu classificaria como uma novela, mais ou menos. Eu encaro como sendo uma novela. Ela não é grande o suficiente para ser um romance, mas também não é tão curta assim a ponto de ser considerado um conto. Então eu acho que fica ali no meio do caminho, eu particularmente chamaria de novela. E como eu já antecipei para vocês, é uma história bem fofa, uma história interessante, uma leitura leve, divertida, que dá para você fazer assim rapidinho, porque tem pouquíssimas páginas, né? Lá na Amazon ele é catalogado como tendo 60 e poucas páginas, mas isso vai depender muito da configuração que você vai usar no seu Kindle. Aliás, essa história está disponível na Amazon, não tem ela impressa, você não tem o formato livro físico, só a versão digital mesmo. Então, dá para você comprar, baixar aqui no Kindle, ou se você não tiver Kindle, pode ser no seu tablet também ou no celular, e enfim, e ler. É bem baratinho, gente. É uma história de um autor brasileiro e lá tá custando R$ 2,99, ou seja, R$ 3, né, meu amor? R$ 3 para comprar um livro? Vamos combinar. É muito barato, né? Porque são só R$ 3. R$ 3? R$ 3? R$ 3? Mas afinal de contas, sobre o que fala a história? Adivinha quem não voltou para casa? Aqui nós vamos acompanhar então a trama envolvendo essa família, uma família composta por 3 pessoas e mais uma quarta, que seria um animal de estimação. Então nós temos essa família formada pela Mônica, a mãe, o Murilo, o filho mais velho, a Melissa, a filha mais nova, e a Matilda, a gata. E sim, meus amores, todo mundo nessa família tem nome começado com M. Foi uma decisão da matriarca lá, da mãe, batizar todos os filhos com M, já que o nome dela é Mônica com M, e aí eles resolveram dar o nome da gata deles, uma gata adotada, de Matilda, que também começa com M. Então nós vamos acompanhar a história a partir do momento em que o Murilo chega em casa. Ele tá vindo de uma balada com os amigos, eles moram ali, pelo que eu entendi, na periferia de São Paulo, e ele tá chegando de uma balada que ele foi comemorar ali um lance que mais tarde, no decorrer da história, a gente vai descobrir o porquê e o que, né, que ele estava comemorando. E quando ele chega trazendo ali pão e tal, para fazer o café da manhã, ele percebe que a casa está muito silenciosa. E aí, quando ele vai para o seu quarto, ele acaba acordando a irmã, a Melissa, que estava dormindo lindamente. Aí ela vai e pergunta para ele: "Você está chegando agora?" Ele diz: "Sim, estou chegando agora." E ela solta a frase que dá nome ao livro. Adivinha quem não voltou para casa? Pois é, a mãe deles, a Mônica, saiu na noite anterior. E até aquele momento, ou seja, no dia seguinte, ela não tinha voltado para casa. Num primeiro momento, o Murilo fica até preocupado, mas pensa, tá, daqui a pouco ela aparece. Como a mãe não aparece, aí a preocupação vai aumentando e ele resolve ir atrás dela. Fala, ó, não, eu tenho que ir atrás da minha mãe, né, porque deve ter acontecido alguma coisa. Ela é muito viciada em bingo, né, então ele resolve ir no bingo ali do bairro para saber se a mãe esteve lá. Ele descobre que a mãe não esteve, então ele fica mais preocupado ainda, porque ela só costuma sair para ir ao bingo com as amigas, então ele fala, olha, alguma coisa estranha deve ter acontecido. Quando ele comunica à irmã que a mãe não esteve no bingo, a irmã dele fala, olha, mas tem um outro bingo mais afastado, lá mais no centro da cidade, que a mãe sempre quis ir, sempre quis frequentar. Eles resolvem ir até esse bingo também para ver o que aconteceu e se a mãe esteve lá. A partir daí, gente, começa uma verdadeira jornada pela cidade de São Paulo, desses 2 filhos em busca da sua mãe. E a história vai indo num crescente, numa tensão, numa angústia danada, porque a cada passo que eles dão parece que a mãe desapareceu ou esteve ali e acabou desaparecendo. Isso acaba causando uma certa angústia na gente enquanto a gente vai lendo, porque você fica o tempo inteiro imaginando, meu Deus, aconteceu alguma merda com essa mulher, aconteceu algo ruim.
Quando eles encontram uma amiga dela, essa amiga acaba revelando que elas estiveram realmente lá no bingo do centro da cidade e que a mãe deles, que não costuma ganhar muito, né? Que ela só fica ali no bingo mesmo por diversão, acabou ganhando uma bolada na noite anterior. E aí elas saíram para uma outra balada. Elas saíram do bingo e foram para uma casa de shows, uma coisa assim. Chegou lá, a mãe deles, a tal da Mônica, tinha conhecido um bofe lá, que ela ficou muito encantada, e que provavelmente eles tivessem saído e tivessem ido, né, esticar a noite em algum lugar. O que aumenta a preocupação dos irmãos. O Murilo já está tenso, nervoso, porque aí ele imagina, bem, minha mãe ganhou um dinheiro, saiu com um cara desconhecido, tem tudo para dar merda, né? Eles acabam indo à polícia para registrar o desaparecimento da mãe, registrar a sua ocorrência. E quando chega na polícia, você descobre algumas coisinhas a mais a respeito do Murilo, porque rola ali um flerte, rola uma tensãozinha entre ele e o policial que está registrando a ocorrência. Eles saem da delegacia e continuam a jornada deles em busca dessa mãe. Então, basicamente, a história é essa. 2 filhos rodando São Paulo de um lado para o outro, parecendo loucos, indo para um lugar, descobrindo a coisa, sendo mandado para outro. Ficam parecendo bola de ping-pong sendo jogado de um lado para o outro em busca dessa mãe que saiu para se divertir com as amigas, ganhou uma bolada no bingo e desapareceu. E a tensão que nos causa é o que aconteceu com essa mãe. Eu, óbvio, não vou contar o final, não posso contar muita coisa, porque são poucos personagens. A história é curta, então tem pouco desenvolvimento. Qualquer coisa que eu fale aqui pode se tornar um spoiler e acabar estragando a experiência. Como eu disse para vocês, é uma espécie de novela, né? Que é um conto um pouquinho mais espichado. Então não tem muito tempo, o autor não tem muito tempo para desenvolver tramas paralelas. Fica focado nessa caçada mesmo dos filhos, né? Os filhos caçando é ótimo, né? Procurando a mãe. É uma literatura contemporânea, portanto, assim, a linguagem é bem acessível, dá para você ler muito rápido, não tem essa linguagem truncada. Outro detalhe, a história é cheia de referências do universo pop, então quem gosta aí de música pop, Camila Cabello, quem gosta de Ed Sheeran, enfim, quem gosta das divas do pop vai encontrar bastante referências, já que o menino Murilo, ele é desse universo pop, a irmã dele é adolescente também, então tem muita citação de artistas deste universo musical. Eu acho que o grande problema desse livro é justamente o fato de ele ser curto, porque aí o autor joga um monte de temas, mas não desenvolve esses temas. Por exemplo, a questão da sexualidade do Murilo. A gente fica ansioso querendo saber o que vai acontecer com ele, com aquele policial, querendo saber mais sobre a vida dele, mas a história é apenas jogada, porque parece que o autor optou, né, por fazer um conto / novela, então ele não estica muito o assunto. Daria para transformar essa história num romance completo mesmo. Um outro assunto que fica mal desenvolvido é a questão da saída do Murilo de casa. Aí você faz uma ligação com esse subtítulo, né? Um dia as pessoas que amamos seguirão seus próprios caminhos. Porque o Murilo está prestes a sair de casa, só que a história também não fala muito sobre essa saída, sobre o lance, como a mãe vai lidar com essa saída dele. A irmã a gente até percebe, mas fica só nos dois mesmo. Eu acho que dava para desenvolver mais, dava para esticar um pouco mais a narrativa. A forma como a história é contada também é muito legal, porque você tem, cada capítulo é do ponto de vista de alguém. Então começa com o capítulo do ponto de vista do Murilo, né? Toda a história do ponto de vista dele, depois você tem o ponto de vista da irmã, e tem inclusive um capítulo de toda a história, de toda a trama do ponto de vista da Matilda, da gata. Quando eu comecei a ler, eu falei, gente, mas a gata, a gata mesmo, gente, a gata tem ali, ele faz um trabalho, uma personificação ali, né, uma prosopopeia, e a gata, ela tem uma consciência quase humana, ela é meio que humanizada para que o capítulo dela faça algum sentido. Mas o interessante é que a gente compra, né? A gente embarca na aventura e imagina que a gata está racionalizando sobre a relação da família também. Então, ponto para o autor que conseguiu usar de forma inteligente a prosopopeia aqui no seu conto. E o desfecho da história? Lembra que a gente fica com uma tensão danada para saber o que aconteceu com essa mãe? Pois é,
No final das contas, o desfecho, para mim, até foi meio surpreendente, porque eu já estava esperando uma coisa, né, minha cabeça de fanfiqueiro, eu já estava criando uma expectativa e aconteceu outra. É assim, lugar comum é lugar comum, mas a gente vai criando todo um enredo, toda uma trama e imaginando que essa história vai chegar num determinado lugar, mas ela chega no lugar que ela deveria chegar mesmo. E extrapolando a questão da narrativa, dá pra gente perceber também que isso aqui é uma história sobre amor, né? Sobre afeto, sobre família, sobre o cuidado com o outro, sobre como as pessoas podem se relacionar. Inclusive, é um bom livro que dá para você usar como referência se você tiver que escrever textos sobre a questão do amadurecimento, sobre essa questão de pais versus filhos, né? Quando os filhos assumem a posição de responsabilidade, quando os filhos têm que assumir essa postura de ser o responsável da relação, né? Afinal de contas, quem é o pai? Quem é o filho em uma relação desse jeito? E como eu disse, é um livro sobre laços, sobre relacionamentos familiares e sobre famílias modernas, né? Porque é uma mãe, uma filha, um filho e uma gata. Não essa família de margarina que nós estamos acostumados. É um bom livro também para você introduzir um texto sobre, afinal de contas, quem define o conceito de família, o que pode ser considerado ou não família. Família é pai, mãe, filhos biológicos, como manda a família tradicional brasileira, ou família vai muito mais além e está ligada à questão de relacionamentos, de laços, de afetividade e de amor. Entenderam mais ou menos? Então é isso, povo. A minha dica de leitura para vocês é essa. Adivinha quem não voltou para casa, desse moço, Pedro Poeira, que está disponível lá na Amazon e vocês podem comprar, quem tiver Kindle ou o aplicativo da Amazon que permite a leitura de livros, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você gostou, comenta, dá joinha, compartilha com os amigos. Se você não gostou nem um pouquinho, detestou, pode dar um dislike e compartilhar com seus inimigos. Se inscreva aqui no canal, volte mais vezes e a gente se encontra a qualquer momento. Tchau, fui!